Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão, que alegria poder estar com você aqui. Mais um dia, vamos rompendo. Hoje, Números capítulo 18. Eu espero que você tenha tido um excelente dia na presença do Senhor. E nós vamos aí, nesse propósito, lendo um capítulo da Bíblia por dia, orando todos os dias e tentando mudar. Capítulo 18 de Números, para você entender, você tem que lembrar um pouquinho do que nós já vimos aqui em Números. O autor deste livro é Moisés. E Moisés faz questão de registrar diversas rebeliões contra ele e contra Arão. As rebeliões sempre acontecem. As pessoas sempre procuram culpar a liderança quando suas necessidades não são atendidas, quando se sentem frustradas. Isso não é certo, mas é comum. Acontece muito, muito mesmo. E ninguém está livre de participar aí de uma conspiração, de uma rebelião. Tome cuidado, irmãos, porque isso não agrada o Senhor. E em Números isso fica muito claro. Vamos lembrar que até o próprio Arão e Miriam se rebelaram ali contra Moisés. Provavelmente Moisés fez algo que eles não gostaram e eles começaram a encontrar ali motivos para poder questionar a autoridade de Moisés. Nos últimos capítulos aqui, nós vemos o questionamento principalmente da autoridade de Arão. Corá era também parente, era do clã dos coatitas, da tribo de Levi, e ele dizia que ele também tinha direito ao sacerdócio. E olha como o homem teima em ser rebelde. O Senhor tragou, fez algo inaudito, como disse Moisés, algo que nunca havia acontecido. O Senhor abriu a terra, tragou Datã, Abirão, Corá, tudo que eles tinham. No outro dia, o que aconteceu? O povo foi atrás de Moisés e Arão para poder fazer o mal a eles, dizendo que Moisés e Arão estavam matando o povo do Senhor. Porque ali, vamos lembrar que os 250 príncipes, homens de renome, por quem o povo tinha admiração, morreram também por terem participado aí dessa conspiração. E o Senhor fica irado e 14.700 pessoas morrem. Só não morre mais porque Moisés era misericordioso, amava esse povo, apesar desse povo ser ingrato, e pediu a Arão para que acendesse ali o seu incensário e assim a praga cessou. No capítulo 17, o Senhor confirma de uma vez por todas Arão como sumo sacerdote. No nome do bordão não escreveu Levi, escreveu Arão, dizendo que o Senhor escolheria uma pessoa específica, Arão, a descendência de Arão, que pertencia aí aos coatitas. Essa descendência de Arão é que ocuparia o sumo sacerdócio. Meu querido irmão, isso aponta para Cristo, lembrando que o sumo sacerdote era um por vez, porque apontava para a figura única que viria. O sacerdote tinha um ritual de unção antes, o sumo sacerdote, uma unção que recebia para assumir o sumo sacerdócio. Vamos lembrar que Jesus é chamado de Messias, quer dizer, o ungido, o eleito, o escolhido de Deus, que vai ser o último e definitivo sacerdote, a última ponte, né? Sumo pontífice, quer dizer, a última ponte entre Deus e os homens, porque Jesus, ele entra na presença do Senhor e oferece sacrifício por nós. O sacrifício é ele mesmo e nos redime dos nossos pecados. O bordão que floresce, a vara morta que dá fruto, é o Senhor Jesus que morre por nós e ressuscita e nos garante uma nova vida também. Nós somos ressuscitados juntamente com Cristo para agora produzir frutos que glorificam, que permanecem, que glorificam o nome do Senhor. Então, meu querido irmão, aqui no capítulo 18, o Senhor vai falar sobre os direitos que teriam aqueles que iriam se dedicar, os levitas iriam se dedicar e eles teriam direitos. O versículo 6 deixa claro que o Senhor escolheu os levitas aí, no lugar de todo primogênito de Israel. Vamos lembrar que lá no Egito o Senhor consagrou para si todo primogênito, quando aqueles que não tinham a marca na porta do sangue do cordeiro, portanto os egípcios ali, todos perderam seus primogênitos. E o Senhor naquele dia consagrou todos os primogênitos, ou seja, cada família daria um primogênito ou primogênito ao Senhor, e seria ali uma nação de sacerdotes, conforme está exposto em Êxodo 19, o capítulo antes ali do Decálogo, dos 10 mandamentos. No entanto, o que aconteceu é que o povo pecou contra o Senhor. Os levitas, naquele episódio do bezerro, se posicionam com Moisés, punem ali os idólatras, e o Senhor separa para si toda essa tribo. Agora, a porção dessa tribo seria o Senhor. Então você vai ler na sua Bíblia, vai ver que eles tinham diversos direitos. Olha só, mas eu quero me ater aqui a um assunto que não é muito confortável, principalmente para quem não pratica, que é a questão do dízimo e oferta. Mas eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, isso é bíblico. Porque a relação de um homem com os seus bens materiais revela muito a sua fé, né? Se você encontra alguém que é extremamente apegado aos bens materiais, uma pessoa que não exerce de forma alguma generosidade e arruma diversos pretextos para isso, desculpas esfarrapadas, etc e tal, você está diante de uma pessoa que não tem fé, que não acredita, que não crê. Porque a nossa fé, meus irmãos, ela está para além daquilo que é material, daquilo que é circunstancial. Nós vivemos por fé, nós confiamos no Senhor. E o Senhor, ele disse que os dízimos, versículo 21, deveriam ser dados aos levitas, aos filhos de Levi, e todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço na tenda da congregação. Nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não leve sobre si o pecado e morram. O Senhor está dizendo, olha, vai me servir quem eu escolher. Não cheguem sem eu ter escolhido. Porque se vocês fizerem isso, vocês não terão a minha bênção, pelo contrário, vocês terão a minha punição. Portanto, meu querido irmão, eu quero dizer para você algo por experiência própria. Nós, que somos líderes, eu que sou pastor, não sou pastor por escolha. Eu não tenho escolha.
A vocação são algemas invisíveis. Para falar a verdade, irmãos, eu fiz de tudo para fugir. E não foi possível. Porque é minha obrigação viver isso. E ai de mim se não viver isso. É um privilégio, eu sei que é um privilégio. Eu tentei fugir não porque eu acho indigno, é porque eu acho que eu não sou digno. Todo dia eu pergunto, Senhor, se eu poderia ter chamado outro. Tem tantos Wellingtons aí melhores do que eu, tem tantas outras pessoas, mas essa escolha é por graça, irmãos. O líder não escolhe ser líder. Quando o Senhor levanta, aquele que o Senhor levanta, ele não tem opção. Nós somos compelidos, impulsionados pelo Espírito Santo a cumprir esse chamado. Se vamos ser fiéis ou infiéis, aí é uma questão de decisão e de consagração e de vigilância, etc. Agora, nós somos chamados, somos vocacionados pelo Senhor e não temos como dizer não a essa missão. Isso é difícil, irmãos, porque muitas vezes as pessoas não compreendem o trabalho que nós prestamos a Deus como um trabalho. E realmente não é um trabalho comum. Por quê? Porque num trabalho comum, você vai lá, trabalha tantas horas por dia, saiu da sua casa, você fecha, tem o seu horário de trabalho, e mesmo se você é um profissional que presta algum tipo de serviço, você foi ali, prestou seu serviço, acabou e pronto. A vocação, ela não tem descanso. 24 horas por dia você é um vocacionado, e pode ter certeza, às vezes você está extremamente cansado, e faz todo um projeto para descansar, e de repente, aquele seu projeto não dá certo, porque existem pessoas necessitadas, e você demonstra sua vocação quando você prioriza as pessoas em detrimento do seu bem-estar, em detrimento aí até mesmo do seu conforto, do seu descanso, ou daquilo que você pode ganhar. Muitas vezes, queridos irmãos, muitas vezes eu ouvi pessoas reclamando, né? Olha, eu não sou dizimista e ofertante porque eu não concordo com isso, isso é do Antigo Testamento. Meu irmão, essa é uma medida do Antigo Testamento, sim, mas confirmada por Jesus do Novo. Mateus 23, 23, Jesus vai dizer para os fariseus que eles deviam continuar dando dízimo e observando também os princípios da lei, a misericórdia, a justiça, a fé. Isso é um parâmetro para aquilo que a gente entrega naquela comunidade que nós congregamos. E, erroneamente, muitas pessoas acham que líderes religiosos, eu sei que há muitos que aproveitam disso, que os líderes religiosos se apoderam de tudo aquilo que as pessoas colocam. Meu querido irmão, se você está numa igreja dessa forma, você não deve ficar lá. Porque tudo que o Senhor faz, tudo que nós fazemos para o Senhor tem que ser feito com extremo zelo, com transparência. Por exemplo, na nossa comunidade, na nossa igreja, e isso é feito, a administração toda é feita pelos membros. O nome presbiteriana significa que é uma igreja dirigida por presbíteros. Quem são os presbíteros? No caso, o pastor, que sou eu, sou presbítero docente, sou responsável pelo ensino. Os demais irmãos são os presbíteros regentes, que cuidam aí da administração da igreja e me ajudam também no trabalho, claro, pastoral, mas principalmente eles estão ali para administrar e para prestar contas à igreja. E eles são eleitos democraticamente pela igreja. Não sou eu que escolho, é a igreja que escolhe esses presbíteros para representá-la. E as decisões são tomadas em conjunto, com muito temor. E o que vira os dízimos e ofertas? Vira sustento para quem trabalha com o evangelho. A Bíblia diz que aquele que vive pelo evangelho, aquele que prega o evangelho, também viva pelo evangelho. Deve ser assim, irmão, sabe por quê? Nós todos temos famílias, temos casas, temos filhos, temos as obrigações, os missionários que nós sustentamos. Sempre, irmãos, na comunidade é que nós demonstramos o nosso amor, a nossa graça, demonstramos amor e graça quando nós somos generosos, quando nós compartilhamos aquilo que o Senhor nos dá. O Senhor Jesus nos ensinou a orar, dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá, dizendo que o pão é nosso, não é meu. Tudo aquilo que o Senhor coloca na minha mão não é meu. Aquilo que eu entrego ao Senhor é do Senhor e aquilo que fica comigo também é do Senhor. E está e deve estar à disposição do meu próximo, se ele precisar. E é dever de todo mundo. Até os próprios levitas deviam demonstrar essa gratidão ao Senhor, como diz aí o versículo 26, que os levitas, daquele que eles receberiam do dízimo, eles deveriam dar o dízimo. Seria o dízimo dos dízimos, tá? Aí no versículo de número 26. Aqui diz o texto, versículo 24. Os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei por herança aos levitas, porquanto lhe disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Então os levitas ali, eles não receberam um pedaço de terra para trabalhar. Eles trabalhavam exclusivamente com as coisas do tabernáculo, irmãos. Portanto, eles deviam viver ali daquilo que era entregue ao tabernáculo como oferta. Vamos lembrar que haviam 20 mil levitas morando ao redor do tabernáculo e o trabalho, irmãos, era imenso. Eles tinham que dar manutenção no tabernáculo, eles tinham que, por exemplo, cuidar das questões das músicas, sacrifício. Você que já bateu um animal sabe que o trabalho que dá é pele, é excremento, é sangue e é carne, e aquilo parecia um açougue muitas vezes, e coloca carne no altar, e essa carne aqui é para esse levita, para alimentar sua família, e traz grão, e oferta pelo pecado, e julga, e examina leproso, e olha isso, e olha aquilo, era serviço demais, demais. Eu tenho certeza que os levitas ficavam exaustos. E muitas vezes pensavam, era melhor que se a gente tivesse ganhado um pedaço de terra. Queridos, quantas vezes você já menosprezou uma pessoa que trabalha para o Senhor? Cuidado, viu, querido? Cuidado. Cuidado porque você não sabe, muitas vezes, o que você está falando. Certa vez, conversando com uma pessoa, ela quis ali me ofender, mas não me ofende não, porque eu tenho como um privilégio o servir o Senhor, e não sirvo ao Senhor por dinheiro. Não sirvo ao Senhor
pelo salário. Eu sirvo o Senhor por amor, por gratidão. Se eu visasse isso, meu querido irmão, eu usaria o meu talento para ter outra profissão. Mas eu estou exercendo a minha vocação, a qual eu tentei fugir. É uma coisa importante você entender que liderança a gente não escolhe. Liderança é como algemas invisíveis. A vocação é como algemas invisíveis. Nós não escolhemos. Não escolhemos. O Senhor nos vocaciona e nos impulsiona a isso. Então, meu querido irmão, quando me senti vocacionado a servir o Senhor, não foi por essa motivação. E um dia, conversando com uma pessoa, essa pessoa começou a dizer, olha, eu acho que pastor ganha muito bem. E aí ele me perguntou assim, por que você acha que pastor deveria ganhar bem? Né? Aí eu brinquei porque aquele irmão estava assim, eu falei assim, olha, porque imagina, só para poder suportar pessoas muito chatas, a gente teria que ganhar um bom salário, né? Mas brincadeiras à parte, irmãos, eu falei algo que eu torno a repetir aqui para vocês. Vamos imaginar que isso aqui tudo é uma ilusão e é por dinheiro. Meu querido irmão, nem por R$1 milhão por hora eu ficaria. Nem por R$1 milhão por hora eu ficaria um segundo. Não vale a pena. Só vale a pena, irmãos, porque é Cristo, porque é por Cristo. Isso eu estou dizendo por quê? Você que está me ouvindo sabe que é muito difícil você cuidar da sua vida pessoal. Você tem problemas, você tem lutas, você tem dificuldades. Agora você imagina o que é para uma pessoa ficar disponível 24 horas por dia e lidar com problemas de todo mundo. E chorar com os que choram, e alegrar com os que se alegram, e cuidar de demandas pequenas e grandes. Essa era a vida dos levitas. E eles viviam daquilo que o Senhor havia determinado, que era a fidelidade do povo. E o que acontecia, pessoal? Você pode ler depois Malaquias, vou deixar aqui a recomendação para a gente terminar. Lê lá o livro de Malaquias, principalmente o último capítulo. O povo começou a se corromper. Os levitas começaram a se corromper, sabe por quê? Porque o povo também começou a deixar de ser fiel. Então os levitas começaram a aceitar qualquer coisa. Eles passaram a aceitar qualquer coisa com medo ali de sustentar suas famílias, de não ter como sustentar as suas famílias. Então a infidelidade daquelas pessoas gerava também a corrupção ali dos sacerdotes, dos levitas. Então, meu querido irmão, eu queria terminar dizendo para você o seguinte, você que está me ouvindo e chegou à conclusão seguinte, olha, eu não acredito no dízimo, não acredito que a gente deve praticar isso, não pratique, meu irmão. Não pratique, não faça nada se você não faz com alegria, porque o Senhor só ama aquilo que é dado com alegria. Agora, se você chegou à convicção que isso é do Senhor, que a comunidade que você frequenta faz tudo isso virar pão para o seu próximo, evangelho pregado para o mundo, boas obras, enfim, a expansão do reino, se você acredita nisso, você deve servir o Senhor também com seus bens materiais. E lê lá Malaquias, você vai ver que o próprio Senhor diz, fazei-me prova disso. Eu sou muito grato à minha mamãe, com certeza está ouvindo aí esse vídeo, a minha mamãe e meu pai, que sempre me ensinaram, muito simples, toda a vida, mas sempre ensinaram o princípio da fidelidade para nós. Aquilo que é do Senhor, é do Senhor. Muito obrigado, meu mãe e pai, por esse ensinamento. Eu espero que você também aproveite esse privilégio e seja fiel ao Senhor naquilo que é dele. E pode ter certeza, o Senhor vai te abençoar sobremaneira. Um grande beijo, até mais. Amanhã nós continuamos.